Fala aí, galera! Se a massa de um átomo é a soma dos prótons e nêutrons do núcleo atômico, como que o cloro tem massa atômica de 35,5? Se você quer saber essa resposta, vem comigo que na aula de hoje a gente vai falar sobre massa média isotópica. Isso é fácil, deve ter meio próton ou meio nêutron. Todo mundo sabe. Ao consultar uma tabela periódica, você tem uma informação muito importante: a massa atômica de cada elemento químico. E se você perceber, algumas tabelas periódicas trazem a massa atômica com muitas casas depois da vírgula. E além disso, você tem elementos como o cloro, que tem número atômico 35,5. Mas em outro vídeo eu ensinei vocês que a massa de um átomo está relacionada com as partículas que existem dentro do núcleo, os prótons positivos e os nêutrons, que são neutros. Então como que eu posso ter uma massa atômica com um número decimal? Isso ocorre porque a maior parte dos elementos químicos da tabela periódica possuem isótopos. Isótopos são elementos químicos de mesmo número atômico, portanto, é o mesmo elemento químico, só que com um número diferente de massa. O mais famoso de todos é o hidrogênio, que tem 3 tipos de isótopo: o hidrogênio, de massa atômica 1, o deutério, de massa atômica 2, e o trítio, de massa atômica 3. Outro exemplo famoso é o carbono, que você tem o carbono 12, que é o carbono mais comum, o carbono 13 e o carbono 14, aquele que é utilizado para descobrir a idade de coisas antigas. Os isótopos são encontrados naturalmente. Se você pegar, por exemplo, o tronco de uma árvore, que é formado por carbono, neste tronco possui os 3 tipos de isótopos do carbono, o 12, o 13 e o 14. Só que esses isótopos, eles aparecem em porcentagem. Isso a gente chama de abundância. Para você entender melhor isso, imagine uma piscina de bolinha, onde você tem 100 bolinhas. Se 99 bolinhas são azuis e uma bolinha é amarela, então você tem 99% de bolinhas azuis e 1% de bolinha amarela. Essa seria a relação isotópica. Quando você fala que algum elemento químico tem 20% de abundância, significa que de cada 100 átomos, 20 são daquele tipo de isótopo e os outros 80 são do outro isótopo daquele elemento químico. Agora que a gente entendeu o que é isótopo, vamos entender como calcular essa massa. E o primeiro exemplo que eu vou utilizar aqui é o cloro. O cloro tem 2 isótopos, o de massa 35 com 76% de abundância e o de massa 37, com apenas 24% de abundância. Então agora imagine que você tenha 100 átomos de cloro. 76 átomos seriam de cloro de massa 35 e 24 átomos seriam de cloro de massa 37. Então qual que é a massa do cloro? 35 ou 37? Nenhuma das duas. É a média ponderada entre os 2 isótopos juntos. Para fazer isso, você vai fazer o seguinte: a massa do isótopo vezes a sua abundância, somado com a massa do outro isótopo vezes a sua abundância. Isso tudo dividido por 100, porque nós estamos falando da abundância em porcentagem. Fazendo esse cálculo simples, você vai chegar na massa de 35,5, que é aquela que você encontra na tabela periódica. Outro exemplo que eu vou utilizar aqui é o magnésio, que tem 3 tipos de isótopo. O magnésio com massa 24, que tem 79% de abundância, o magnésio com massa 25, que tem 10% de abundância, e o magnésio de massa 26, que tem 11% de abundância. E para calcular a massa média isotópica do magnésio, é só eu somar todas as massas dos isótopos vezes as suas respectivas abundâncias. Isso tudo dividido por 100, não esqueça, por causa da porcentagem. E assim eu tenho a massa média isotópica deste elemento. E é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham entendido como calcular a massa atômica dos elementos químicos da tabela periódica. E se curtiram, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Valeu, galera! Até a próxima!